adorando. Mas agora nós vamos entrar em um dos momentos especiais que só ocorrem aqui na nossa Ice Live. É o momento Chega Mais. Esse momento Chega Mais é aquele momento que o nosso convidado, que no caso hoje é o Dr. Alexander Kellner, ele traz um convidado VIP, que geralmente tem uma interação profissional ou pessoal, e muitas das vezes profissional e pessoal. Então, nós aqui estamos muito felizes em receber o nosso convidado VIP, que foi uma indicação do professor Alexander Kellner. Eu vou deixar você apresentar o nosso convidado VIP, professor, fica à vontade. O nosso convidado VIP é o Masterchef da Antártica. Vem para cá, meu querido Carlos. Oi, rapaz, que é isso? Olha só. Maravilha. O cara é bom, gente. Eu paguei mico com aquele lencinho amarelo, gente, um negócio totalmente suspeito. Eu fiquei com medo que ele colocasse o lencinho roxo, mas aquele ali era só para as ocasiões especiais. Maravilha, professor Carlos Schaefer, seja muito bem-vindo. Nós estamos muito, mas muito felizes de receber aqui na nossa casa, no Canal Antártico, que é a casa onde os antárticos se encontram, o doutor Carlos Schaefer. Olha só, gente, só para vocês terem uma ideia do peso científico que tem nessa mesa aqui, é claro, tirando o professor Alexandre Alencar, se a gente contar o número de publicações em artigos científicos desses dois gigantes científicos que estão aqui, o número de artigos passa de 500. Passa de 500 artigos científicos publicados em Nature, Science, PNAS. Então, ó, essa mesa está muito pesada e eu, sou um cara muito privilegiado de estar aqui recebendo Dr. Alexander Kellner, do Museu Nacional, e Dr. Carlos Schaefer, da UFV, a Universidade Federal de Viçosa. Carlos, seja muito bem-vindo, meu querido. Bacana, cara, foi uma viagem no tempo, em dois tempos que a gente conviveu de uma forma muito, muito forte, muito, muito íntima com o meu grupo e o grupo dele. A gente tem uma amizade muito grande com a Ju, com o Luiz, o Rodrigo. E os primeiros da primeira geração, né? O Pedro Romano, que é meu colega hoje aqui na universidade. Inclusive, a gente até trabalhou fez um trabalho junto aí com fósseis do Acre. Enfim, cara, é um casamento muito perfeito. E eu nunca me esqueço de uma coisa que você mencionou aí, quando o Carsten, aquele alemão do nosso projeto, deparou com esse osso e ele estava treinado pelo Kellner, né? E ele mostrou para mim, eu falei assim, rapaz, pode ser qualquer coisa, pode ser um fóssil, eu não sei. Mas ele estava mordido com aquilo. Aí mostrou para o Luiz. Agora, eu nunca me esqueço da reação do Alex quando ele viu aquele negócio. Ele ficou 2 dias em estado de surto lúdico. Você tem uma ideia, ele não largou o osso, literalmente. Já que a Ju colocou Dogs Days Are Over, os dias de cachorro nunca terminam na Antártica. É o Nirvana, ele chegou ali no Nirvana e ficou, né? Não sai daqui. Essa música da Florence Machine, ele serve muito bem para dizer o seguinte: nunca termina os nossos dias de cão. São sempre dias de cão. Mas, então, cara, eu nunca me esqueço da emoção. Ele parecia um menino. Ele ficou 2 dias. Pra você ter uma ideia, eu vou contar isso aqui. Pode falar essas coisas, né? Pode, a casa é nossa, a casa é nossa. Ele voltou, rede nacional. É rede nacional. Esse não dia. Não se preocupe, meu advogado está ouvindo. Tranquilo, tranquilo. Então, nós tínhamos 2 coordenadores, era o maior acampamento de todos os tempos na Antártica. Eram 15 pessoas, 3 alpinistas do grupo do baixo aí, era o Cabelo, era o Vandeira aí, era o Laser. Era eu como coordenador de um grupo de 6 e ele coordenando outro grupo de 6 e harmonia total. E 2 alemães embarcados do meu projeto, que um deles foi o descobridor, aí um cara que é um professor na área de matéria orgânica, um cara famoso na Alemanha, e ele que descobriu lá o pterossauro que o Kellner treinou ele. Eu vi que o Kellner educou, é o sangue alemão. Ele viu um alemão ali, bom, esse aqui eu vou conseguir adestrar ele, porque alemão é adestrável, né? Aí adestrou o professor Carsten e ele fez essa descoberta sensacional.
Mas o que aconteceu no final daquele dia foi uma coisa incrível. Então ele estava com o fóssil escondendo no bolso, ninguém pegava o fóssil, só ele via o fóssil. Ele me mostrou, ele me chamou num canto. Olha isso aqui é um negócio precioso. Eu falei assim, deve ser, você está falando, né? Mas ele estava com a bota, eu vou falar da parte torpe. Você vê um coordenador no nível do... né, o cara, diretor do Museu Nacional, a bota dele estava aberta na sola. E entrava cascalho, entrava neve, entrava gelo. Ele chegou, cara, eu estou numa dor no pé. Aí, quando ele tirou a bota, eu sou um coordenador de projeto, eu me apiedei do meu colega. Eu falei assim, Kellner, olha isso, cara, tu vai perder o teu pé, cara. Aí eu corri lá na cozinha, ele deve lembrar disso, esquentei uma chaleira. O pé dele estava tão congelado que eu joguei água, praticamente fervendo dentro da bacia que ele está aquecendo ali, e ele não reclamou nada, voltou à vida. Não, tá bom, agora tá bom, era desse jeito. Então, alguém falou de voluntariado, meu amigo, você sabe o que é acordar 7 horas da manhã na Antártica para organizar as amostras? O primeiro que acordava do grupo dele era o Alex. Estava lá cedo, tomava uma merreca de um café lá. O último a dormir, enquanto não triava todos esses tesouros que ele tinha achado, era ele. Né? E, porra, todo ferrado, com a bota esculhada. Ele passou um acampamento mais de 2 meses. Detalhe, Alencar, foi o acampamento mais longo de todos os tempos. Nós tivemos 4 tentativas frustradas de resgate. Esse acampamento virou uma lenda urbana. Pô, uma lenda. Eu estava ligando para a base argentina em Maramba, eu estava fazendo o diabo para tentar escapar de lá com vida. E ele tranquilo, ele já estava com o osso de pterossauro dele no bolso. Não larga, não, não larga, não. Não larga, era o osso que ele não largava. Ele teve um antes e depois do osso. Acordava de manhã, ele olhava para o horizonte, assim, ele estava com aquele sorriso de pesquisador que faz uma descoberta importante. Ele já não estava mais nem aí para dente de tubarão, ele já tinha achado o pterossauro dele. Porque eu percebi a importância, e isso é a coisa mais linda da ciência. Ele era movido por uma insaciável vontade lúdica, infantil, deve ser a mesma vontade que ele tinha quando estava com 8 anos, de fazer a diferença. Né? E de provar, no caso, uma coisa muito simples, que tinha réptil voador na Antártica, quando vários caras falam que lá era, mesmo lá no Cretáceo, era um pouco frio demais. Não tinha as termais lá para aqueles condores gigantes, aqueles urubus gigantes lá planarem, voarem, pegarem a térmica deles e surfarem no ar. Essa viagem de paleontólogo é um sujeito criativo. O paleontólogo é quase praticamente um escritor de novela, só que ele trabalha com a história natural dos bichos, né? Que são, eles falam um pouco, eles deixam registros muito pequenos. Aí ele monta uma história lindíssima, né? E as crianças adoram isso, né? Eu fiquei encantado e foi um prazer enorme ter compartilhado. Duas histórias interessantes, viu? Posso falar? Posso continuar falando? Está em casa, Carlos, fica à vontade. Eu poupei vocês dos detalhes mais escabrosos dessa questão da bota dele, porque nós ameaçamos ele. Tinha uma bota reserva de alguém, não lembro se era algum alpinista, ele não queria usar porque a pé do Kellner é um pé germânico, deve ser 47, 48, e nenhuma bota cabia. Então ele preferia vestir aquele trapo aberto, congelante, do que qualquer coisa. Isso eu nunca me esqueço. E, cara, o comandante Parente, aí eu vou contar a história que ele não sabe. Eu estava no navio, vindo de um outro acampamento para resgatar ele em James Ross em 2006. Lembra disso? E essa Operação Antártica com o comandante Parente, que é o cara mais de guerra que eu já vi na Marinha até hoje, ele entrou no canal Príncipe Gustavo, faltavam 80 quilômetros km para o ponto de parada, onde ia tirar o acampamento dele. E aí estava o mar congelado. E aí eu fiquei 2 dias com o comandante Parente, eu tenho insônia, e ele não dormia, cara. O cara estava focado no resgate do Alex. Acho que ele estava apaixonado pelo Alex, pelos fósseis, alguma coisa. Rolou lá do Vascaíno com o tricolor. Fato é que
O comandante... Cara, eu tenho que falar isso porque eu vi um cara de guerra. Ele quebrou gelo com Ari Rongel. Eu tenho isso registrado. Ele abrindo a banquisa com 50, 60 centímetros. Ele só parou quando a banquisa, o biscoito de gelo do mar congelado, estava grosso demais e o navio não tinha. Ele parou aí e falou, vamos lançar os helicópteros. E fez outra coisa de guerra que ninguém, nunca vi nenhum comandante fazer. Botou os 2 helicópteros voando contra o protocolo de segurança. Mas o que ele fez? Ele pegou o helicóptero, botou ele de backup em cima da banquisa e o outro ia pegar o Kellner e o grupo dele. E voltava, e eram 20 km de voo, era o limite do alcance do voo. Então, cara, eu tenho que tirar o chapéu para esses caras que, como eu digo, o que faz a diferença na Antártica são as pessoas. Exatamente. É o espírito que move elas. E é o desejo, esse desejo lúdico, simples, antigo, imemorial, de fazer uma pequena diferença. Né? E o Alex é um cara que quer fazer essa pequena diferença, faz até uma grande diferença. Né? E, para mim, o líder é isso, é o cara que é o primeiro a acordar, o último a dormir, a bota está rasgada, está ferrado. Né? E um cara que consegue agrupar, a gente não tinha um grupo, nós tínhamos terminado o trabalho, não tínhamos nem mais equipamento para fazer nada, ficamos 3 meses, eu terminei o trabalho com 1 mês e meio. Aí eu falei, vou virar paleontólogo. Eu achei 3 dentes de tubarão em 1 semana. Olha a minha produtividade, que merda. Aí os caras achavam, como é que você está vendo isso? Uma vez eu saí com ele escutou um osso. Olha aqui um osso. Mas como é que você viu isso no meio desse negócio aqui? Eu quero fazer uma pergunta para ele. Uma pergunta que não quer calar. Viu, Alencar? Tem ou não tem candomblé, macumba, alguma coisa esotérica na paleontologia? Porque como é que o sujeito acha? No meio de tudo igual, ele vê o diferente. Ô, Alexandre, antes de você responder, é só lembrar o pessoal que essa pergunta está sendo feita por um dos maiores especialistas em criossolo mundial, tá? Então, acho bom você pensar bem antes de responder. Fica à vontade, meu querido. Gente, olha só, antes de responder assim, eu vou falar a verdade assim, né? Um dos primeiros pontos que foi legal, viu, Carlos? Talvez você deve ter lembrado que você sabia disso, porque a gente... Qual o problema? Cara, para tu achar vertebrado fóssil, não tem jeito, tem que andar e precisa de tempo, cara. Procurar andar. Então, para mim, quanto mais tempo no campo, melhor. E aí o Carlos, num primeiro momento, se eu não me engano, Carlos, você pode me corrigir, tá? Em 2006, 2007, a gente era para ser tirado antes, a gente queria ser tirado depois, aí teve uma troca. Então tá bom, a gente sai antes, termina, deixa os caras lá. Deixa os caras se ferrar, deixa os caras lá, já que quer ficar. E a gente trocou, se você não estiver totalmente enganado, foi com o teu projeto, né, que você foi retirado antes, a escala era para eu ser retirado, você me deu mais alguns dias, que foi ótimo, a gente achou um ótimo material, e a segunda vez foi ótimo, porque realmente eu entendo isso, quer dizer, é trabalho duro, o cara já tinha terminado o trabalho dele, e nós estamos lá, e não, vamos parar, não, vamos parar, não, vou ficar, pá. Toma aqui, não sei o quê. Mas eu também vou contar rapidinho a história desse achado, Carlos, só para repetir. Foi exatamente assim, agora eu posso falar o nome. Eu estava tomando banho, cabelo molhado, Luiz Weichutz, que está aí, Luiz, gente boa. Alex, quer ir para o campo, cara, o cabelo molhado com sabão? Quero! Não, mas tu não faz, né? Tu não, né, tal. Aí, na hora, fomos nós, foi com ele, e aí tinha a história do osso mesmo. E o pior, você sabe o que é, Carlos? Quando eu cheguei lá, que eu vi o osso, estava eu e o Luiz. A gente não abriu a boca. E o Luiz olhando para mim, e eu não conseguia falar, cara. Caralho. Você sabe que era... Porque eu estudo pterossauro, cara, não é possível. Pterossauro não. Osso de réptil marinho, pterossauro, cara, raríssimo. E era o que eu mais queria achar, mas nunca. E olhando assim, e o Luiz já nervoso, teve uma hora que o Luiz chegou e falou, porra, cara, eu tenho um monte dessas coisas lá, cara, é o pterossauro. Não sei se o Luiz lembra disso. O Luiz, mas tô com banho, é igual, é pterossauro, pai. Ele resistiu e foi maravilhoso, assim. E aí foi, né? Aí eu falei, vamos e tal, mas foi muito bom, foi muito bom. Agora, olha só, achar fóssil... Vou lembrar outra coisa também, Kelman, só abrir um parênteses aqui.
Estava com 5 dias sem descoberta. E aí tinha umas latinhas de cerveja, aqueles barriletes da Heineken que ele guardava para os dias bons. Nesse dia, aconteceu um milagre. Ele levou 2 barris. Eu falei assim, o negócio foi... A casa está aberta, né? Ele liberou. Aí... Pô, o Luiz está aí, cara. O Luiz foi... Pô, que cara incrível. Eu tenho aventuras com o pessoal do projeto dele. Luiz, você lembra da nossa retirada? O Kellner não estava. Eu consegui uma carona num voo uruguaio saindo na pista com o pessoal dele. Nós íamos ficar abandonados em Fields. Eu chamei o comandante da base chilena e falei assim, embarca a gente. Era eu e mais 3 do Kellner. O Luiz era o líder do grupo. Cara, nós entramos dentro do avião com o motor ligado. Quando nós entramos, o avião começou a decolar. A gente não tinha nem sentado andando, caindo em cima dos chineses, dos uruguaios, uma confusão. Mas saímos da Antártica. O Luiz, se estiver aqui presente, ele vai ele vai chorar de lembrar isso. Ele está com a gente, sim. É Luiz Carlos, não é isso? Aqui, ó. Ele não esquece da sopa de perna de carneiro. Olha aí. Não, essa foi a minha especialidade. Isso aí, mas isso é uma outra conversa. Isso é para um outro papo, né? Bom, rapaziada, a nossa conversa está maravilhosa. Eu sei que o pessoal vai querer me matar aqui, mas eu tenho que fazer o papel de advogado do diabo, né? Eu tenho que falar que nosso bate-papo já avançou bastante. Beleza. O momento chega mais, foi maravilhoso. Tenho certeza que o professor Alexandre Kellner ficou muito feliz aí de ter feito a escolha ideal, né? Que é o professor Carlos Schaefer, para trazer esse bate-papo descontraído. E as pessoas que estão aqui, é legal elas perceberem que os pesquisadores, um lado, CNPq, com 200, 300 publicações, são gente de carne e osso. É gente que sente, que sofre, que chora, que se emociona. E tudo isso no universo científico. Então, o canal Antártico está muito feliz de poder propiciar esses espaços de bate-papo em que a gente possa dividir, né, nossas aventuras e desventuras com o público em geral. Então, a gente queria te agradecer fortemente, professor Carlos Schaefer, pela sua contribuição mais do que significativa aqui, como VIP, né, do professor Alexander Kellner, né? Esse é o cara. Não, beleza. Mas é bacana, cara. A Antártica é muito legal, né, Carlos? É aquela história assim, tu pode 10 vezes, quando tu vai de novo, é sempre a emoção, né? Muito bacana, muito bacana. Maravilha. Né? E assim, foi os melhores campos que eu fiz, e eu vou ser sincero, assim, a parceria com o Carlos foi maravilhosa. Assim, muito bom, muito tranquilo. Muito legal. Muito 3 meses. Big Brother James Ross. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Antes do professor Carlos Schaefer se despedir, eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. Carlos, você voltaria aqui para fazer uma Ice Live só sua no nosso canal Antártico para compartilhar um pouco dessas histórias e várias outras da sua equipe de trabalho? Você daria para a gente faria essa gentileza para o canal Antártico? Isso não é uma gentileza, é um privilégio e um prazer. Farei, com certeza. Com certeza. Não vou trazer ossos de pterossauro, mas vou trazer umas coisas legais também. Se você trouxer, o professor Alexander Kellner vai estar aqui. Ó, Carlos, manda para a gente aí. Sim. Maravilha, Carlos. Muito obrigado, meu querido, mais uma vez pela sua gentileza de estar aqui. A gente agradece fortemente. Tenha uma boa noite. Pode continuar aqui com a gente se quiser. O professor Alexandre ainda tem bastante Ice Live para concluir aqui para a gente, tá bom? Tudo bom, Carlos? Um abraço para a sua equipe. Tchau. Valeu, Carlos. Obrigado aí, cara. Dá um abraço na galera.